Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já se arrependeu de algo que fez? De uma escolha aí que você tomou e se mostrou ao fim desastrosa? Isso já aconteceu com você? Você já chorou nesse momento? Tentou voltar atrás aí, mas sem sucesso? Às vezes isso ocorre, né? Nós nos arrependemos de algo que fizemos, mas não há mais o que fazer. Não há um caminho de volta, muitas vezes. Às vezes perdemos, né, a última despedida, o último abraço. Às vezes nos arrependemos porque deixamos passar aí a última oportunidade de fazer algo. Mas às vezes nós também choramos porque perdemos a última oportunidade de sair de algo. Mas também existem momentos em que choramos não pelo que fizemos, mas sim pelo preço que estamos pagando. Muitas vezes isso ocorre sem que você reflita de fato acerca do erro cometido. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite, né? Sobre quando nós choramos, quando nós tentamos buscar aí uma saída, mas sem nos arrependermos de fato por aquilo que de errado fizemos. Acompanha comigo, eu vou estar fazendo a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12. Vou estar lendo a partir do verso 11. Hebreus 12, a partir do verso 11, nos diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos os ouvirem suplicarão que se não lhes falasse mais. Pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até um animal, se o tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de todo modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz,
de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não para as coisas que não são abaladas permanentemente. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ainda, falando acerca de Esaú, o texto, ele faz referência a Esaú, o verso 17, 16 diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha herdado, ou tenha buscado. É um texto belo aqui de Hebreus, em que ele começa, em que ele está dizendo para os seus leitores, ele fala acerca daquelas testemunhas, daqueles homens lá do passado, diz que eles devem, que os seus leitores, os leitores da sua carta, eles devem perseverar aí na corrida, lembrando daquelas testemunhas, que o capítulo anterior fala, e que, lembrando dessas testemunhas, eles devem aí reter a fé, eles devem aí continuar correndo em direção àquilo que foi proposto, abandonando aí o pecado que está rodeando, que está tentando aí tragá-los, não é? E aí ele vai dizer um texto também conhecido demais de Hebreus, diz que eles devem continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E depois que ele vai falar isso, que eles devem permanecer, resistir ao pecado, que eles devem continuar na carreira, abandonando esse pecado, ele vai falar acerca da correção. Ele vai dizer que Deus é aquele que vai corrigir os filhos que ele ama, O pai, ele vai corrigir os filhos que ele ama. A disciplina realmente, no momento em que ela ocorre, não é boa, mas nós precisamos ser corrigidos para participar aí da santidade de Deus. E aí o autor da carta vai dizer para eles: vocês precisam estar atentos à disciplina e olhar para o corpo, para que dentre vocês não tenha ninguém que esteja se desviando. Por isso é necessário a disciplina, por isso é necessário exercer aí a disciplina, que se de pronto não parece uma coisa boa, mas ela vai produzir um fruto muito bom para aqueles que se deixam ser exercitados por ela.
E aí é nesse contexto que ele vai trazer a figura de Esaú. Ele vai falar aqui de Esaú que chorou. Deixe-me só, nesse momento aqui, lembrar a você, né, caso não saiba, quem é esse Esaú que Hebreus faz referência. Esaú era um dos filhos de Jacó, de Isaac. Isaac teve 2 filhos, teve Jacó e Esaú, né? Foram os 2 filhos de Isaac. E Rebeca, quando engravidou, né, ela percebe aí que ela tinha 2 filhos em seu ventre. E Esaú é o que nasce primeiro. Nasce primeiro, então herda o direito à primogenitura. Mas no capítulo 25 de Gênesis, Esaú um dia sai para caçar, volta para casa com muita fome. Esaú, seu irmão, estava preparando lá uma comida. E Esaú pede a Jacó, seu irmão, um prato, né, daquela comida que ele estava preparando. Você vai ver isso, capítulo 25, a partir do verso 30, é o diálogo deles, né? E Esaú vai dizer: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Aí Jacó vai responder: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. A primogenitura era uma bênção. Era algo que ele recebeu e era realmente uma bênção ser o primogênito. Mas naquele momento em que ele está com fome, ele vai dizer: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? E aí ele vende. Diz o texto, o relato bíblico lá de Gênesis 25, que Esaú desprezou o seu direito à primogenitura. E aí no capítulo 27, não é? aquela trama, né, da família e da mãe para que Jacó recebesse, né, a bênção do pai. Eles enganam Esaú, eles enganam Isaac. Isaac abençoa Jacó, né, com a bênção da primogenitura. E quando Esaú volta para casa, certo de que iria receber a bênção da primogenitura, aquela que ele havia vendido lá atrás, ele descobre que seu pai já havia abençoado Jacó, seu irmão. E é esse texto que diz que ele chora amargamente. Ele chega e quando ele percebe que Isaac, seu pai, havia abençoado Jacó, ele chora desesperadamente. Gênesis 27, 38, ele vai dizer: disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Qual é a razão do choro dele? Será que ele está aqui refletindo acerca de ter desprezado a sua primogenitura? O choro, muitas vezes, né, vai expressar aí as nossas dores. Você não tem aí palavras e você chora. Mas nem sempre esse choro é de fato um choro de arrependimento, de uma reflexão por aquilo que você fez de errado.
Ele estava chorando. Ele estava tentando tocar aí o coração do pai. Mas olha o que a Bíblia diz acerca de Esaú. A Bíblia diz que Esaú era um devasso ou um profano. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú. O arrependimento aqui de Esaú não foi por ele ter desprezado o seu direito à primogenitura. Não foi por ele ter desprezado uma bênção recebida. A bênção de ser o primogênito. Mas ele chora aqui em relação a não ter recebido aquela bênção que seu pai conferiu a Jacó. Se você olhar, Isaac abençoa Jacó para que ele seja o maioral entre seus irmãos. Essa é a bênção que ele dá. Ele diz que o irmão, ele no caso, Esaú, seria servo dele. Ele vai dizer no verso 37, eis que o constituí teu senhor, e de todos os teus irmãos lhe dei por servos, de trigo e mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Quando ele percebe a bênção que foi dada a seu irmão. O choro dele aqui não é o que eu fiz? Como é que eu pude ter negociado a primogenitura, o direito que era meu? Isaac havia dado a Jacó poder, riquezas, tanto espiritual como material. E Isaac também sabia daquilo que Deus havia dito quando foi descoberto que o que estava acontecendo com Rebeca, sua esposa, na gravidez, né? As crianças lutavam entre si. Aquilo que foi dito, de que o maior serviria ao menor. Duas nações estão em seu ventre, já que desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Esaú chorou aí tentando mudar o coração de Isaac. Tentou recuperar o que ele havia perdido, mas ele não se arrependeu de ter desprezado o seu direito à primogenitura. Arrependimento é quando você pensa acerca daquilo que você fez. É quando você reflete e isso leva você a ter uma mudança de comportamento. Hebreus vai dizer que era muito tarde para aquele tipo de reflexão. Isaac manteve aí a bênção que havia dado ao seu filho. Na verdade, a gente percebe aqui que ele estava lá com muito remorso acerca de tudo aquilo que ele fez. Ele foi aí torturado, afligido. Mas o texto está falando aqui, olha, no seio aí da igreja, que não haja ninguém assim.
Deus, ele é um Deus que está disposto a perdoar todo aquele que se arrepende. Mas muitas vezes as pessoas estão errando, estão fazendo escolhas erradas, estão quebrando a cara, mas não estão tendo aí um espírito quebrantado diante do Senhor. Não estão reconhecendo aí as suas falhas e disposto a ter uma mudança de comportamento, uma volta para o Senhor. Uma volta para o Senhor. O que esse texto de Hebreus 12 vai nos mostrar é que nós precisamos viver em santidade. Que nós precisamos resistir ao pecado e estar com uma vida inteira voltada para o Senhor. Precisamos buscar aí a santidade. O verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. E aí ele faz, né? O autor faz essa conclamação aos seus leitores: restabelecer as mãos decaídas, os joelhos trôpegos, fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie aquele que está aí errando, aquele que está mancando, antes que ele seja curado. Vocês precisam aí seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é um Deus santo e que está disposto a perdoar o pecado. Mas nós precisamos reconhecer aí se temos andado em algum caminho errado. Se fizemos aí alguma escolha desastrosa, se pecamos desprezando a bênção recebida. O direito que recebemos de sermos chamados, de nos tornarmos filhos de Deus. Os leitores dessa carta, eles são conclamados a rejeitar aí o desânimo, a viver com coragem, com confiança. Eles são conclamados a ajudar-se mutuamente, olhar aqueles que estão aí correndo algum risco, algum perigo, aqueles que estão sendo aí rodeados pelo pecado e estão se deixando levar. Aqueles que estão sendo aí pensados para abandonar a fé, a carreira cristã. Aqueles que estão sendo tentados a abandonar aí esse caminho da fé. Ele vai dizer: olha, vocês precisam se esforçar para manter a comunhão, para prover a santidade, para viver a paz uns com os outros. E aí ele conclama aqueles irmãos a serem vigilantes. Para que ninguém viesse a se afastar do caminho da salvação. Que não haja nenhum devasso, que não haja nenhum profano entre vocês.
que não haja algum impuro, como foi Esaú, que não atentou para a bênção que tinha, o direito da primogenitura. É uma advertência para a igreja estar atento a isso e a cuidar dos seus, mas também é uma advertência para você. Será que você não está sendo tentado? Será que você não está aí apostatando da fé? Será que você não tem feito escolhas que estão te levando para um caminho distante? É preciso refletir e dar meia volta e arrepender-se e a pensar sobre isso e escolher um caminho diferente enquanto é tempo de você ser encontrado. Nós não podemos trocar a bênção que temos, o direito de sermos chamados, de nos tornarmos filhos de Deus, o direito a herdarmos o reino, por essas coisas temporais e passageiras. Escolhas que, ao invés de nos levar para perto de Deus, estão nos levando cada vez para mais distantes. Nós não podemos deixar que a fome, o cansaço, as tristezas, quando as coisas não ocorrem do jeito que eu gostaria, que essas coisas entrem no meu coração e minem a minha fé, fazendo com que eu deixe de cumprir o propósito de Deus para este tempo. O choro de Esaú não o levou a refletir sobre seus próprios erros, mas sim pensar no que ele havia perdido. Nós precisamos refletir nos nossos erros, acerca dos nossos erros, para que haja um arrependimento sincero e que nós possamos ser achados na presença de Deus. E recebermos dele o perdão. Darmos meia volta no caminho e caminharmos da maneira como o Senhor quer. Esaú tinha um caráter profano, falta de reverência aí pelas coisas de Deus. Não houve nele um arrependimento autêntico. Ele chorou pelo que ele havia perdido. Mas não chorou, não se arrependeu do pecado cometido. Se você tem deixado o Senhor, não dado importância às coisas que são dele, se você tem tomado um caminho diferente, hoje é tempo de você abandonar o pecado, arrepender-se e voltar-se para Deus. Que Deus nos abençoe, que estejamos atentos aos que estão caminhando conosco para que ninguém fique pelo caminho, mas que possamos corrigir e advertir. E se nós mesmos temos andado errados, que possamos passar pela disciplina do Senhor, termos um arrependimento autêntico e sermos achados na sua presença, perdoados e voltarmos à sua comunhão. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima.